Salve, salve você que curte uso elétrico, eu sou o Marcos Rosen, estou aqui a bordo do Mini SE. Vamos fazer um teste prático de autonomia do carro. Eu estou com 100% de bateria, 147 km de autonomia no modo Green, que é o mais econômico, com ar-condicionado ligado. Nós vamos até uma cidade do interior de São Paulo chamada Jaguariúna. São 124 km daqui até lá. Como eu tenho 147 km de autonomia, em tese dá pra gente ir tranquilo, sem muito estresse, sem muito problema, mas vamos ver na prática como é que funciona. Já zerei tudo aqui, o odômetro, velocidade média, o consumo médio. Se tudo der certo, nós vamos chegar com 25 km de autonomia lá. Durante a estrada a gente vai conversando um pouco mais, vamos ver como é que vai ser essa experiência. Estamos aqui no meio da estrada, já andamos 47 quilômetros, um pedacinho em trecho urbano, né, para chegar até aqui a rodovia dos Bandeirantes. Olha só que interessante, eu ainda tenho 143 quilômetros de autonomia. Vocês lembram que eu tinha 146 quando eu saí. Entretanto, eu só tenho 81% de bateria, ou seja, eu gastei 20% de bateria, mas não comprometi em nada a autonomia. Tem 3 km a menos do que quando a gente saiu de casa. Obviamente estou fazendo uma condução bem tranquila, andando por volta de 100 km por hora, tentando economizar. E se vocês observarem uma coisa interessante aqui, ó, no momento eu estou andando a 100 por hora, ó, vocês podem ver no ponteiro aqui, ó, eu não estou nem gastando a bateria, nem recarregando. Quando ele está num trecho plano, assim, eu consigo manter essa coisa estável, tá vendo? Agora tem uma subidinha, vou até fazer aqui pra vocês, ó, tá vendo? Eu dei uma acelerada e se eu tirar o pé, ele entra em modo charge aqui para recarregar. Mas a maior parte da viagem aqui no trecho plano, eu consigo andar sem nem gastar bateria nem recarregar. Por isso que essa autonomia está crescendo tanto. Obviamente a autonomia antes tinha a ver também com os roteiros que foram feitos na cidade, com quem tinha dirigido o carro antes, mas já é um bom indício de como essa questão da autonomia é muito relativa. Então, faltam só 78 km para a gente chegar no nosso destino e ainda estou com essa autonomia aí de 142 km e 80% de bateria, ou seja, dá mais que tranquilamente para a gente chegar lá. Muito bem, chegamos aqui em Jaguariúna, olha só, ainda tenho 77 km de autonomia com 48% de bateria. Se a gente fizer uma conta aqui de padaria, nós andamos 131 km, foi até um pouco mais do que o GPS tinha indicado. Ainda tenho 77 de autonomia, se a gente arredondar para 80, se eu continuasse nessa mesma tocada, sempre no green, dirigindo do jeito que eu estava, eu teria uma autonomia total praticamente de 210 km, que é muito mais do que aquele 140 e pouco que ele tinha indicado. Depende muito do jeito que você dirige e, obviamente, do carro elétrico que você está. No caso desse Mini aqui, foi essa condição que a gente conseguiu. Inclusive, na volta, eu vou andar um pouquinho mais rápido, eu vou manter uma média de 120 ali na Bandeirantes para a gente ver o comportamento dele, se cai muito a autonomia ou se não é tanta diferença assim. Maravilha, chegamos aqui de viagem, já estamos aqui no dia seguinte, na verdade, vocês estão vendo que eu estou com outra roupa até, graças às mágicas da edição de vídeo. Vamos falar então como é que foi a autonomia do Mini no retorno da viagem. Saindo lá de Jaguariúna, eu estava com 100% de bateria e 168 km de autonomia. Durante a viagem a gente andou um pouquinho ali pelas estradas vicinais da área do Circuito das Águas ali, Amparo, Pedreira, fomos até Monte Sião. São tudo estradinhas vicinais, assim, não dá para passar muito de 60, 70 por hora e olhe lá. É muito radar e tal, então essa autonomia acabou caindo um pouquinho na volta. Eu andei bem mais rápido para fazer o teste
Bem mais rápido que eu digo foi no limite da estrada, alguns trechos 100 por hora até chegar a Bandeirantes, e na Bandeirantes andamos quase praticamente todo o tempo a 120 km por hora, e estava um dia muito quente, estava um sol rasgando, então o ar-condicionado no green, ele não dá conta. Então eu acabei colocando o carro no modo normal, para o ar-condicionado funcionar um pouco melhor, gelou, maravilha, beleza, ficou fresquinho aqui. Mas foi bom isso também para a gente ver essa questão da autonomia do consumo, se crescia muito nessa condição. O que aconteceu? Eu cheguei aqui em São Paulo com 39% de carga de bateria e 72 km de autonomia. A velocidade média estava em 47 km por hora e aumentou para 51 km por hora. Não foi assim um aumento muito expressivo, mas dá para a gente ver bem o que aconteceu. Fazendo novamente aquela conta de uma forma bem simplista, bem básica, eu andei 130 km, eu ainda tenho 72 km de autonomia, o que significa que na prática eu tenho aí 200 km de autonomia total, sempre mantendo, obviamente, esse mesmo estilo de direção, essas mesmas características, essa mesma condição. Ou seja, não deu tanta diferença assim, essa questão do aumento da velocidade. Vocês lembram que na ida eu andei mais ou menos a 100 por hora, a gente chegou com coisa de, na conta total, 210 km de autonomia, e na volta a gente ficou com esses 200 km de autonomia. É uma relação, na verdade, comum, normal, exatamente como um carro a combustão. Você acelera um pouco mais, o carro consome um pouco mais, normal, não tem nada de espetacular nem de novidade disso. O que eu fiquei surpreso é que eu achei que talvez a autonomia fosse cair muito mais, que o consumo fosse ser muito maior, mas aqui no caso do Mini SE, pelo menos isso não aconteceu. Outra conclusão é que a autonomia do Mini SE não é assim uma grande coisa, um espetáculo da natureza, mas também não é o fim do mundo. Tem diversos carros que têm autonomia superior a 300 km por hora. Tem outros carros que têm autonomia superior a 300 km, porém, mais uma vez eu vou reforçar essa proximidade que existe da lógica de um carro elétrico para um carro a combustão, que muita gente acha que não tem. É a mesma coisa, meu amigo. Cavalo anda, cavalo bebe. Esse Mini aqui é um foguetinho, é um carro que tem desempenho de carro esportivo. O carro faz 0 a 100 em 7 segundos, cara. Você rela no acelerador, o bicho tá... O consumo dele, que obviamente reflete na autonomia, é coerente com o desempenho. Apesar de parecer baixa, tá bem de acordo. Durante essa viagem, por exemplo, assim, não tive nenhum problema. Carreguei 3 vezes o carro, quando todas estavam um pouquinho abaixo aí dos 50%, sempre próximo aos 40%, assim, nada demais, deu para viajar tranquilo, sem problema, sem estresse, super de boa. O que eu acho mais legal do Mini SE, na verdade, é o seguinte, esse carro aqui 100% elétrico, ele custa 20 mil reais a mais que a versão a combustão. Ele custa 250 mil reais, e o carro igualzinho, a combustão, 3 portas, tudo igual, é 230 mil. Ou seja, a Mini está trabalhando com um intervalo muito menor do que outras montadoras, nessa diferença entre o modelo a combustão e o modelo elétrico. Você pegar o Kwid, por exemplo, né? Acabou de ser lançada a versão elétrica, ela custa mais que o dobro da versão a combustão. Tudo bem, é outra proposta, é outro segmento, é outro tipo de carro, tudo bem. Mas nesse caso do Mini, para mim, vale extremamente a pena você comprar um elétrico ao invés de combustão. Você está querendo comprar um Mini? Cara, não pega a combustão, pega o elétrico, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse teste aqui que a gente fez não tem nenhum caráter técnico, científico, nada disso. É uma experiência de uso, é uma experiência real de uso, que esse é o foco do uso elétrico. A gente mostra carros elétricos e híbridos no uso, do ponto de vista do consumidor. Então, assim, se você quiser conversar sobre isso, quiser questionar alguma coisa desse teste que a gente fez, quiser compartilhar um pouco também da sua experiência, você que já tem carro elétrico, pô, por favor, vai ser muito bacana. Entre em contato, quiser acessar o nosso site, uselétrico.com, ou quiser deixar mensagem aqui nos comentários, fica à vontade. É isso aí, é exatamente um dos objetivos do uso elétrico também, é fomentar essa discussão, aumentar o nível de informação e quebrar alguns tabus e mitos sobre os carros elétricos e híbridos também. Se você curtiu esse vídeo e quer ajudar o canal Uso Elétrico a crescer, por favor, curta, compartilhe, se inscreva aí e tal, essa coisa toda. Em breve estarei de volta com outras pautas e outras novidades sobre carros elétricos e híbridos aqui no Uso Elétrico. Valeu, um abração!